E aí, galera? Hoje eu vou estar fazendo a gravação aqui de um experimento. Então é uma coisa, uma necessidade que eu vi recentemente na empresa que eu trabalho. E aí eu vou fazer um teste aqui para ver se funciona. Eu criei um projeto básico aqui, ó, do Quasa, certo? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero criar um menu do lado direito também. Acho que é bem aqui, Header and Footer. Eu quero pegar já o exemplo pronto para eu não ter trabalho nenhum. Acho que é Drawer, então, que ele já mostra esse cara aqui, ó. Quero pegar esse daqui do lado direito, fazer a mesma coisa. Então ele deve ter aqui, ó, o left e ele tem o right também, né? Então eu vou pegar isso aqui e vamos jogar lá dentro do nosso projeto. Tem um outro projeto aqui, eu não quero mostrar esse. Só esse aqui que eu criei. Não. Então dentro de layout é onde a gente tem o drawer atual aqui, ó, que é o left. Aí eu quero colocar o right. Show. Vou dar aqui um... esse scroll, ele não é necessário de fato. Então eu vou tirar, deixar uma div aqui por enquanto. Vou colocar uma row, que aí eu trabalho com isso aqui como se fossem colunas, talvez. Na verdade, nem preciso do row. Vou deixar vazio. Esse dark aqui eu não vou precisar. Salvo. Aí eu não tenho o drawer right. Vamos adicionar. Ó, aqui tem o left. Vou colocar aqui const. Esse drawer right. Eu vou deixar true. Opa. True. Que aí eu já vejo esse cara funcionando se ele existir. Ele tá aqui, ó. Fechou. Na verdade, eu acho que eu vou deixar só um... Cadê o drawer? Aqui. Só um BG Gray 3, sei lá, só para dar uma cor diferente aqui, para eu saber que tá ali. E aqui, o widget, eu vou aumentar um pouquinho para 300. Acho que tá bom. Aí ele fecha aqui. A gente talvez precise colocar um botão aqui para fechar esse da direita também, ou dentro do próprio drawer. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um row, desculpa, div row, né? Dentro dela colocar uma classe div.co, pode ser 12, que eu acho que eu vou jogar para a direita depois, só que ele não está preenchendo aqui como eu queria. Co12, aí eu vou colocar aqui um QBTN. Dentro desse QBTN eu vou colocar um icon, close, e o arroba clique dele vai modificar ele para false. Faltou colocar algumas coisas. Primeiro, esse botão tem que ser flat e ele tem que estar classe float right. Aí ele fica lá na nossa direita. Show de bola. Só que ele tá quadrado, então eu queria que ele ficasse round. Isso mesmo. E, sei lá, tá muito grande, vamos colocar um dance. Beleza, funcionou, só que eu não consigo abrir daqui dessa tela. Por quê? Porque eu não tenho o botão aqui, porque isso vai servir para outra coisa. É somente para a existência dele que eu estou fazendo aqui. Mas fechou. Já tenho o meu menu lateral. O que agora eu vou fazer? Eu vou pegar uma lista e vou colocar aqui na minha página. Vamos pegar aqui o componente. Lists. E vou pegar uma lista básica aqui, que aí eu simulo um clique nela se for necessário. Então, eu vou pegar essa div toda aqui mesmo. Dentro da nossa page principal, que está essa imagem do Quasa, a gente coloca essa lista. Vamos olhar aqui como é que ficou, tá? Eu só vou tirar Maxi Widget e vou tirar esse Flex Center aqui. Pronto, isso aqui para mim já é o suficiente. E aí o que eu quero fazer? Quando eu clicar aqui, eu vou querer abrir esse menu lateral e mostrar um componente
Só que esse componente eu quero mandar ele de uma maneira diferente. Dentro da documentação do Quasar, a gente vai buscar aqui. Opa! Deixa eu dar F5. O suspense. Então, para que serve esse suspense? Se a gente lê aqui. Componente interno para orquestrar dependências assíncronas em uma árvore de componente. Ele pode renderizar um estado de carregamento enquanto espera múltiplas dependências assíncronas. Suspense component nos dá a capacidade de exibir estados de carregamento e erro. Tarará, tarará. Componentes assim, estado de carregamento. Legal. Na verdade, eu acho que não é o suspense que eu quero, é o teleport. Me enganei de nome. Deixa eu voltar aqui. É o teleport. Esse mesmo. Então, vamos ver aqui. Ele tem um modal que ele criou aqui, né? Mas aí ele quer teleportar esse componente para outro lugar. Show. E aí ele usa um ID, na verdade uma tag, né? Você pode clicar no botão abaixo, pressionar body. Você pode combinar teleporte com transition. Aqui ele já usou ID, né? E aí ele tem um ID aqui, ó. Vamos tentar usar. O que eu tô querendo fazer, tá? Eu quero ter a possibilidade de aqui dentro ter. Vou colocar uma outra div porque eu coloquei um botão aqui. E nela eu vou colocar a classe row, ou nem precisa de classe, eu posso só deixar uma div, só mesmo por questão de separação. E aqui eu quero ter um... Deveria ser um slot, mas como vai ser o suspense, eu vou colocar um ID. Vou chamar de drawer. Só drawer, não preciso colocar outra coisa. Dentro da minha página, o que eu vou tentar fazer de lógica aqui, ó? Eu já tenho a minha lista. E aí, eu vou criar uma outra div aqui. Uma classe row. Eu vou colocar aqui um keyInput, por exemplo. E aí eu vou ter um label. Opa. Nome. Eu preciso colocar o model value? Não, então eu não vou colocar agora. Eu só vou colocar outlined para ficar mais visível. Então a gente vai ter um inputzinho aqui, né? Classe code12 vai ser o tamanho total. Mas aí a gente pode colocar um paginzinho, caso precisar. A página em si, a gente já tem o paging aqui, que ele dá paging dentro da página, né? Porém, como eu quero teleportar tudo isso aqui, eu vou colocar um QPASM. E aí eu coloco o page em todos os lados dessa div. Legal, eu tenho aqui então o meu input nome. Vou colocar aqui uma outra informação, sei lá, descrição, somente para fingir mesmo que é. Um formulário e um btn. Nesse btn a gente vai colocar aqui o label. Vou chamar de editar. Vou colocar uma classe fluidity. Errei aqui. Para ficar o tamanho total. Aí eu quero dar espaçamento entre todos esses caras aqui dentro. Como eles são colunas, na verdade nem precisa ser full width, tá? Porque uma row eu posso colocar um code12 aqui também. E aí ele pega o tamanho total. Só que se eu quiser dar espaçamento entre todos esses caras, eu iria usar o que? CodeFilterSM, por exemplo. E aí ele daria espaçamento entre eles.
Só que eu acho que vai ficar estranho. Então, eu só vou dar aqui um QMTMD, ou seja, margem top. Vou mudar a cor, porque tá branco esse botão. Vou colocar uma color. Pode ser black. Pronto. É isso. Então, eu tenho formulário. Deixa eu dar uma separada aqui também, QMTMD, só para ficar bonitinho. Pronto. Eu tenho um formulário e eu quero mandar esse formulário para dentro do meu KDrawer do lado direito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir a documentação. Basicamente, o que nós temos que fazer? A gente vai ter que criar um teleporte aqui. Esse teleporte eu tenho que dizer que ele vai para algum lugar. Então, o formulário que eu criei a lógica aqui, que pode virar um componente posteriormente, que é o que também eu pretendo fazer, ele vai ser mandado para algum lugar. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Show de bola. E aí, eu vou ter um estado aqui para dizer se pode ser, se está sendo editado ou não. Na verdade, eu tenho que importar primeiro o ref from view. E aí, eu vou ter aqui um const edit mod, por exemplo. E vai estar ref false, mas quando eu clicar, esse cara passaria a existir. Então, if edit mod. Ok. Aqui, em vez de body, seria drawer, que é o que a gente criou lá no nosso layout, que seria esse cara aqui. Show? Beleza. E aí, o clique de qualquer uma dessas linhas aqui, ela teria que ter tipo um arroba clique. Edit row. Pode ser edit row. Seria a linha. E aí eu teria uma function edit row, que vai passar esse cara para true. Na verdade vai passar ele para true, e aí deveria renderizar o nosso formulário, só que não aqui, e sim aqui. Então, uau! Olha que parada da hora. O meu formulário, ele não existe no Drawer, certo? Ele existe dentro da minha página, ou seja, aqui dentro de onde está isso aqui, o formulário estaria aqui. Porém, eu teletransportei ele para outro elemento. Isso é muito foda. E aí, agora, olha o que eu vou fazer. Em vez de fazer essa lógica desse jeito, eu poderia isolar isso aqui dentro de um componente. Eu venho aqui, novo arquivo, eu chamaria de form edit. Só, já que o nosso caso é genérico, eu posso fazer desse jeito. E aí eu crio um template. Com esse template, eu pego toda a minha div que eu tenho aqui, ó. Tiro daqui, jogo pra cá, ajeito aqui. Esse VIF não vai precisar existir aqui. Opa, agora sim. Script setup. Daqui de dentro, em teoria eu não precisaria nada no momento, né? Mas se isso aqui fosse um componente realmente de edição, eu teria que ter uma props aqui, né? Eu teria um define props com algum tipo de dado para receber para cá. Ou eu posso fazer uma mágica ainda mais legal, que eu posso fazer agora aqui. Antes disso, deixa eu só importar o componente aqui. Então, import form edit from. Como o Quasar resolve a pasta components, eu posso colocar já direto aqui components. Eu vou colocar aqui, pá. E em teoria o meu formulário já existe. Só que aqui que vai existir o nosso VIF, né? Opa, VIF com o edit mod, ou seja, para mostrar e ocultar. Legal. Se eu clicar, pá, continua funcionando. Olha que da hora.
Agora, vamos melhorar ainda mais. Se eu quisesse ter o controle desse formulário de fato, digamos que aqui eu tenho um nome, vou passar ele assim dessa forma só para questão de exemplificação, mas eu tenho um nome aqui, Patrick, e eu tenho uma description, mentor curso Vue.js, certo? Nas outras linhas, eu também teria que fazer a mesma coisa, porque aqui não é um VFO, né? Eu estou fazendo de forma manual, faltou aspas. E aqui seria João, professor de programação. Tem uma mais aqui. Ah, agora sim. Vou fazer na terceira linha ali. Mais um. Ok. Mário. Vou colocar aqui. YouTuber. Show. O que dá para fazer com as mágicas do Vue.js 4? Aqui, em vez de eu ter acesso direto a um formulário, que normalmente o que a gente faz? Const, um form, nesse form eu teria aqui um tipo name, description, onde eu teria um ref, na verdade, né? Isso aqui seria um ref, tarará, tarará. Tem uma maneira mais legal que eu vou fazer um import. Eu preciso de import? Não preciso de import. Dá para fazer direto. Teria aqui o const name, define model. Com define model, eu consigo ter controle disso lá fora. Eu acho que eu preciso ter aqui um segundo parâmetro para dizer o que ele é, né? Isso mesmo. Se ele é required, né? Mas vamos ver se funciona, tá? Tudo isso aqui é experimento. Description. E aqui também seria description, tá? Description. Beleza. E aí, a gente só faz vincular essas coisas no nosso formulário. Então, name, description. Seria description model, description, por exemplo. Então, com isso, o que eu estou fazendo aqui? Pensa nisso aqui como uma proxy e um emit, né? Apesar de eu estar declarando aqui dentro, eu posso ter controle disso aqui fora no componente. Então, o que a gente vai fazer? Aqui fora eu vou construir o nosso form de fato, edit. Esse cara, ele vai começar em branco, dessa forma, name description. Só que quando eu for editar a nossa row, eu estou recebendo aqui, né, o name e description. Estou recebendo essas duas informações. E aí, eu vou pegar o meu form edit. Edit.value.name, eu vou passar o name, e o nosso description eu vou passar o description. Show? E aí, como é que essa informação vai chegar aqui dentro? Já que eu estou passando ela pela função. A gente tem vModels agora com aquele define model. Então eu tenho um vModel name, que vai pegar o que? O form edit name. Eu também tenho um vModel description, que vai também utilizar o description. Vamos dar uma olhada. Se eu clicar no primeiro aqui, ó, ele já deu um probleminha. A gente vai descobrir o que é. Missing require prop name. O que pode estar acontecendo? Ele está mostrando, talvez, antes de passar a informação. Talvez só pela questão da ordem aqui. Deixa eu dar um F5 aqui. Draw not target element is mounted. Invalid tarará. Ele deu algum errozinho. Provavelmente, o que está acontecendo? Como esse cara aqui ele está como required, eu vou colocar false.
Porque talvez isso esteja barrando o funcionamento. Vamos ver. Não. Do vModel. Não, que tá certo. Define model name, define model description. Aqui, vModel name, vModel description. Por isso que eu falei que era um experimento. Eu tenho que avaliar aqui se isso vai funcionar legal. Tá, talvez esteja dando problema porque eu tô começando isso aqui. Cadê o Edit Model? Não, tá começando como false. Ou seja, ele não existe. Vamos dar uma olhada na documentação aqui, se ele fala mais alguma coisa. Aparentemente não. Então por que será que ele tá dando esse alertinha de erro aqui que eu ainda não entendi? Tipo, eu tô entendendo que esse drawer, ele ainda não existe. Então, nesse caso, é por isso que ele estaria dando erro. Porém, eu tenho um if aqui que tá fazendo o controle. Então, ele não existiria ainda, o componente. Em relação ao vModel, vamos ver se isso daqui pode estar dando algum chabuzinho. Deixa eu dar aqui. Cannot read parent node. Vamos comentar isso aqui e tirar os nossos vModels. Aí a gente também faz outro teste para ver se o vModel está impactando nesse funcionamento. Cannot read property of null. Estranho, porque estava funcionando e agora parou de funcionar. Será que foi depois que a gente transformou num componente? Acredito que não seria um problema, mas talvez. Deixa eu dar um F5, beleza, ele continua não mostrando. Deixa eu ver se deu algum erro aqui no console. Aparentemente não. Deixa eu rodar de novo, vazar dev, pra ver se não é nenhum erro. Cara, parou de funcionar, olha que louco. Tava funcionando a mágica e agora parou de funcionar. Será que name description, edit mode, true? Vou começar como false. Next page. Parece que na função ele tá dando erro agora. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos tirar isso aqui. Ele tá dando uma mensagem de que ele tá falhando para encontrar essa div. O que eu preciso entender?
É como é que eu faço para que o teleporte aguarde a existência dessa div, dela existir. E é isso que eu não tô achando aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma outra coisa diferente. Interessante por quê? Porque a root view, em teoria, ela é renderizada depois. Então, isso aqui já deveria estar existindo quando a rota for renderizada. É isso que ainda não está fazendo muito sentido para mim. Vamos dar um F5 aqui. Teleport target mount nu. Eu não sei se eu posso fazer isso, eu acho que não, tá? Mas eu vou testar de qualquer jeito. Se eu colocar um VIF no próprio teleporte, aí eu não vou ter o teleporte, porém, quando eu clicar, aí eu mostro. Então talvez seja essa a lógica. Porque assim, eu estou tentando teleportar instantaneamente o drawer, né, o formulário para lá. Só que eu não quero fazer isso agora. Eu quero fazer quando eu clicar no Edit Mode. Então eu quero que ele passe a existir quando eu clicar. Talvez o meu erro seja ter esse teleporte aqui. O correto seria teleportar ele somente na existência do componente. Então ele já tem que passar a existir somente quando eu quiser. Então o VIF não precisa existir aqui. O VIF já estará no componente que eu estou criando no teleporte. Então eu só vou ter o formulário. Então se eu der F5, não estou teleportando nada porque não existe componente nenhum, mas se eu clicar, ele vai ser teleportado. Acho que o erro foi nessa lógicazinha aqui. Beleza, então voltando ao que eu tinha feito aqui, seria o nosso vModel name e o nosso vModel description. Aqui dentro, vamos voltar com o name description, que a gente vai passar para o form edit, .value name, form edit, .description. Tá errado porque eu apaguei aqui. O nosso const form edit igual a ref name description. E aqui é .value, .name, .value, .description. E aqui é em minúscula, form edit, mesma coisa aqui, form edit. Eu vou passar essas informações para cá para dentro com um vModel customizado que a gente criou. Fechou. Então, se eu clicar aqui, eu tenho que começar com esses caras. Por quê? Porque foi o que eu adicionei no nosso @click aqui no Edit Row. A mesma coisa aqui. No segunda linha teria que ser... Vamos mudar aqui, né? Para ficar mais fácil. Colocar a mesma informação aqui. João, professor de programação. Aqui seria Patrick. Aí aqui não tem a segunda linha, né? Que é essa caption. A gente vai colocar aqui também. Caption, mentor do curso de Vue.js. Show! E esse aqui tem? Ah, tá. Então, Mário, YouTuber. Beleza. Então tá aqui. Aqui ficou estranho. Por quê? Porque aqui não tem uma section. Na real, ele tem a section e ele tem que ter labels. Então deixa eu copiar esses labels.
Ctrl C. Aqui a gente tem que quebrar assim, ó. E aí tira esse cara daqui. E aí a gente volta a copiar para ficar no mesmo padrão todos os itens da lista. Do youtuber aqui ficou diferente, né? Porque ele tem um label e não um caption. Aí ficou igual. Legal. Começa em branco. Cliquei. Com isso, eu consigo alterar o que está dentro do formulário. Olha que legal. E aí eu posso editar. Fazer uma edição rápida. O que precisaria para melhorar essa lógica? Seria o seguinte. Quando eu clicar, é que eu quero que abra esse Drawer aqui, ó. Pá, eu quero que ele abra. Para isso a gente pode utilizar uma outra coisa bem daorinha, que seria o Provide Inject. Provide Inject. Vamos entender o que a gente quer fazer. A gente quer pegar, mandar uma informação para alguém. Vamos ver como a gente consegue fazer isso de uma forma bem tranquila. Lendo a documentação, claro. Count F. E aqui vai ser a hora de injetar. Acho que o exemplo melhor é esse bem aqui, ó. Que é exatamente o que eu quero fazer. Eu vou criar um provider que vai ter acesso a algumas coisas. E uma dessas coisas seria o quê? Uma função. Então, a gente vai fazer aqui no layout um provider. Beleza? Provider. Ok. Aqui a gente não tem uma função que seria tipo abrir o drawer da direita. Então a gente pode criar aqui uma function open drawer right. Ok, deixa eu só desligar o meu alarme aqui. Pronto. Aí, essa função só vai fazer o seguinte, vai pegar o drawer right e vai setar true. Só isso que a gente quer fazer. Ok? E aí, se a gente olhar aqui, ó, como é que a gente cria um provider? A gente tem que dar um nome para ele. O nome desse provider eu vou chamar de drawer. Então, provider. Só provider, né? Isso. Eu vou chamar de drawer. E eu vou passar. Ele passa ali como um objeto, né? Por quê? Porque eu posso passar mais de uma coisa. O open drawer right. E eu posso passar também o drawer right, que seria o valor que a gente tem no drawer. Aqui dentro eu vou ter o nosso inject. E aí, se a gente ler aqui, como é que a gente faz o inject? Ó? A gente vai injetar o drawer e pegar as funções que a gente deseja. Então, const alguma coisa que eu vou pegar do inject. E qual é o nosso inject que a gente criou? O drawer. E aí de dentro dele eu quero pegar o open. Deixa eu ver se ele preenche aqui. Ele não preenche, mas eu vou precisar do open drawer right. E aí quando é que eu vou usar essa função? Quando eu pedir para ele editar. Então beleza, agora eu posso começar. Cadê o nosso drawer? Right, false. E aí ele vai setar quando eu clicar. Vamos dar um F5 aqui, ó. Ele não começou o right, hein? Ah tá, eu acho que é por causa disso aqui, ó. Show if above. Que aí ele já começa, vamos ver. Ok, começou fechado. Quando eu clicar, abriu. Se eu fechar, fechou. Cliquei de novo, abriu. Com isso eu consigo ter comunicação entre componentes que estão completamente separados, que eles tipo, eles não estão alinhados ali para fazer um simples emit. Eu estou pegando um componente lá, em qualquer alinhamento, ele é filho do filho do filho, ele é neto, sobrinho, bisavô, tanto faz. Mas eu expus a função daqui do QDrawer
que eu posso chamar em qualquer outro lugar, tá? Não precisa ser necessariamente aqui, só aqui, posso chamar em qualquer outro canto. E aí, tive acesso à função de abrir esse KeyDrawer, né? Que está dentro do layout. E aí eu ainda mando as informações para dentro do meu componente, e esse componente eu teleporto ele de um lugar para outro, utilizando aqui o teleport. Então, como o nosso drawer tem esse ID, o que acontece? Apesar dele existir aqui dentro, como um componente, eu teleporto ele e mando ele para dentro do meu drawer. Então, aqui é uma amostra de todos os recursos, né, top do Vue.js 3 que a gente pode estar utilizando para nossas aplicações, para otimizar ela, para evitar que a gente faça código repetitivo, a gente importe em vários lugares a mesma coisa. E é isso. Então, com essa demonstração, eu convido vocês a se inscrever no meu curso Vue.js Expert, que eu vou estar abordando esse tipo de coisa, né, com o Vue 3. Vou estar abordando aí várias bibliotecas front-end, como Vuetify, DaisyUI. Vou estar utilizando o Quasar, fazer um módulo só de Quasar, igual esse que eu mostrei aqui. É um dos recursos que a gente pode estar vendo nessa aula. A gente vai estar vendo aí alguns gráficos também, com Apex Chart e Chart, que eu já venho utilizando bastante dentro das minhas aplicações. Então, por exemplo, ele tem aqui já um módulo voltado a React, e aí a gente pode estar utilizando diversos tipos de gráfico. Então, deixa eu mostrar mais alguns aqui. Aqui são os exemplos, né, de alguns que ele tem. São bem legais. A gente pode estar utilizando o Vue e Charts também dentro do nosso curso. Basicamente, esse daqui ele é um wrapper para utilizar o eChart. Só que ele já é voltado para o Vue.js, né? Se a gente olhar aqui, olha a quantidade de exemplos de gráficos que a gente tem. Tem até gráfico 3D aqui para baixo. E você pode estar utilizando aí dentro da sua aplicação também. E é isso. Então, convido vocês, basta você se inscrever aqui, colocar o seu e-mail, e aí você vai receber as atualizações de quando eu for lançar o curso. Para mostrar para vocês como o curso já realmente está em andamento, vou mostrar uma prévia aqui do que eu já tenho preparado, certo? Então a gente já tem aqui, ó, o módulo de introdução, o módulo de fundamentos, e agora eu vou atacar o módulo de componentes. Então já tem bastante aula aqui, ó. Só nesse módulo aqui foram 7 aulas. No primeiro módulo aqui também tem várias aulas. E agora de componentes é onde eu vou estar mostrando alguns dessas mágicas do Vue 3, como o teleport e o suspense, beleza? Então se inscrevam aí e a gente se vê em breve.